Esses dois motores parecem distintos, mas compartilham uma característica comum. Seus criadores os classificam como de único ciclo. Como engenheiro mecânico, esse conceito me deixa intrigado e cético. O que significa único ciclo? Seria uma inovação como um motor rotativo desconhecido ou simplesmente uma estratégia de marketing exagerada? Vamos descobrir juntos a realidade por trás do funcionamento de um motor de um ciclo, suas capacidades exclusivas que diferem dos motores convencionais e, crucialmente, a razão pela qual alguém investiria milhões de dólares no desenvolvimento de um motor de combustão interna, considerando a iminente transição para veículos elétricos. A revelação promete ser surpreendente. Vamos explorar essas questões juntos. Por que a ideia de um motor de ciclo único é vista como peculiar? Um motor de ciclo único é uma forma de motor de combustão interna. Ele opera queimando combustível dentro de uma câmara e convertendo essa energia em rotação. Existem diversas maneiras de realizar isso, mas o essencial é que o motor funcione em um ciclo contínuo, ou seja, ele precisa queimar uma porção de combustível, transformar isso em movimento e então se preparar para queimar mais combustível novamente. Para que esse processo seja viável, 4 etapas são cruciais: aspiração de ar e combustível, compressão da mistura, geração de energia pela queima e, por fim, expulsão dos gases de escape. Assim, temos a admissão, a compressão, a potência e o escape. Nos carros a gasolina comuns, essas 4 fases ocorrem em movimentos distintos dos pistões, chamados ciclos. Esses são conhecidos como motores de 4 tempos, sendo os mais utilizados. Em alguns tipos de motocicletas e motores menores, como os de cortadores de grama ou sopradores de folhas, as fases de admissão e compressão acontecem no mesmo movimento e as de potência e escape no subsequente. Isso caracteriza um motor de 2 tempos. Então, um motor de ciclo único combinaria todas essas 4 etapas: admissão, compressão, potência e escape, em um único ciclo de pistão. Pensemos agora, como seria um motor de ciclo único nessa comparação? Imagine um ciclo em que um nadador possa gerar impulso e se movimentar para frente enquanto se reajusta para avançar novamente. Essa visão é um tanto complexa, mas usar a natação como analogia pode esclarecer o motivo de tal ciclo ser intrigante. Contudo, é justo dar para os inventores o benefício da dúvida e examinar os motores que desenvolveram, começando pelo chamado motor in-engine. A in-engine é uma empresa situada em Granada, Espanha, que se dedica para o desenvolvimento de tecnologias de motores inovadoras para diversas aplicações. Esta organização é consideravelmente modesta em tamanho, com um time de apenas 9 pessoas. Foi estabelecida em 2011 por um grupo composto por Fernando Castanhas, Roberto Laro, Ana Martim Moreno, que atua como diretora administrativa, e Juan Gedo, o investidor e CTO da empresa. A informação disponível sobre os membros da equipe é limitada. Juan Garito, por exemplo, não possui um perfil detalhado no LinkedIn, o que deixa incertas suas qualificações como engenheiro. Roberto Lindaro, o vice-presidente, aparentemente não tem formação em engenharia mecânica ou experiência na indústria automotiva. Seus 23 anos de carreira são focados na gestão de projetos de assentos personalizados, como para grandes eventos, sugerindo que ele é provavelmente mais voltado para os negócios. O destaque do grupo é Ángel Herrero, um engenheiro de análise de simulação trabalhando na in-engine. A empresa é relativamente jovem, porém já atua há 13 anos, período durante o qual desenvolveu 2 principais produtos, o motor Erix e o Rex-B. Estes são descritos como motores revolucionários de um ciclo, patenteados devido a uma característica notável. Seu design inovador de pistões opostos permite que os pistões se movam em equilíbrio, anulando as forças entre eles em 3 planos distintos. Uma particularidade técnica é que o movimento dos pistões é controlado pelo formato da pista de câmera e não por alavancas ou um virabrequim. Isso elimina o desequilíbrio secundário,
comum em muitos motores que tendem a vibrar quando operados em altas rotações por minuto. O resultado é o que pode ser o motor de combustão interna mais suave já visto. Como curiosidade, o inventor levou o motor Rex para um teste na Universidade de Valência, num dos bancos de teste de motores térmicos mais sofisticados da Espanha. Ele compartilhou que as gravações do teste eram tão silenciosas que os investidores duvidavam que o motor estivesse em funcionamento, chegando a pensar que o vídeo era uma montagem. E isso ressalta o quão impressionante é o funcionamento deste motor. No entanto, persiste uma questão: é realmente um motor de um ciclo? Para investigar, analisei vídeos do motor em câmera lenta. Focando em um cilindro com 2 pistões, observei a fase de potência, onde faíscas são disparadas e o gás é inflamado. À medida que os pistões se movem para fora, atingindo a expansão total, eles passam pela porta de escape e os gases são liberados. Simultaneamente, ocorre a fase de escape ainda durante a fase de potência. Segundo um engenheiro, os gases de escape saem tão rapidamente que geram um vácuo dentro da câmara, atraindo ar à pressão ambiente quando o pistão revela a porta de entrada. Isso é intrigante, a ideia de que o ar fugaz do escape gera um vácuo tão potente a ponto de absorver completamente o ar necessário para o próximo ciclo de compressão é, a princípio, questionável. No entanto, após uma análise mais aprofundada, parece plausível. Seguido pela entrada de ar fresco, o combustível é injetado diretamente na câmara, misturando-se com o ar enquanto os pistões se movem novamente em direção um para o outro, comprimindo a mistura. Uma vez comprimida, a mistura é novamente inflamada pelo plugue de faísca, reiniciando o ciclo. Este processo, apesar de simples, é considerado bastante inovador. Mas espere um minuto, a entrada e a compressão ocorrem depois do tempo de potência, quando os pistões estão retornando. Este é o segundo tempo. Se isso parece familiar, é porque realmente é. Trata-se de um ciclo típico de 2 tempos, não de apenas um. Então, por que uma empresa insiste em chamar isso de motor de um tempo? Isso me incomoda profundamente quando empresas fazem afirmações exageradas como essa sem atingir as expectativas, especialmente quando não há necessidade. Portanto, decidi investigar e, para ser justo, um engenheiro admitiu, quando respondeu uma mensagem no YouTube, que se considerarmos o ciclo do motor, que para mim é o que realmente importa, trata-se de um motor de 2 tempos, embora não seja um típico. Imagine se apenas os cortadores de grama fossem tão silenciosos e suaves quanto este pequeno motor, chamado Rex. Ele possui todas as vantagens dos motores de 2 tempos, como gerar potência em cada segundo ciclo, em vez de a cada 4 ciclos, como nos carros a gasolina, resultando em uma saída de potência maior do que um motor de 4 tempos de tamanho semelhante. Contudo, ele não apresenta a maioria das desvantagens comuns a motores de 2 tempos, como alta vibração e ruído, fumaça azul tóxica e aquele cheiro de combustível não queimado cada vez que é ligado. Isso acontece porque em um motor de 2 tempos típico é necessário misturar óleo a gasolina durante a queima, e isso os torna notoriamente poluentes. Isso começa a fazer sentido agora. A N-Engine desenvolveu esse novo design de motor e claramente desejava mudar a percepção negativa sobre os motores de 2 tempos. Imagine tentar convencer um investidor de que seu produto é um motor de 2 tempos. Isso o colocaria imediatamente em desvantagem. Quase 90% de todas as emissões de partículas finas de equipamentos de manutenção de paisagem movidos a gasolina provém de motores de 2 tempos, mesmo que eles representem apenas uma fração do equipamento paisagístico moderno. As emissões são tão significativas que alguns estudos descobriram que a poluição gerada por um soprador de folhas de 2 tempos funcionando por 1 hora é equivalente a um Toyota Camry viajando de Los Angeles a Denver. Isso pode parecer exagerado, mas os carros modernos, com seus conversores catalíticos e outras tecnologias, realmente reduzem as emissões comparados à queima de óleo misturado com gasolina de 2 tempos, o que é quase insano. É por isso que a N-Engine queria se distanciar da imagem dos 2 tempos.
De todos os designs que analisei, apenas um motor destacou-se como uma escolha acertada para um motor de um tempo: o protótipo Ampere Amp SS. Este motor possui somente 2 cilindros em uma configuração boxer, que estão conectados a um virabrequim central. As alavancas do virabrequim são únicas e projetadas especificamente para reduzir a vibração. O que realmente faz este motor ser considerado de um tempo é sua configuração de pistão e cilindro. É interessante notar que este design é o inverso do design de pistão oposto do motor N. Em vez de 2 pistões que se comprimem um contra o outro, movendo-se em direções opostas, a Ampere escolheu fazer com que os 2 pistões se movam juntos, de costas um para o outro, dentro de um cilindro de câmara dupla. Observei que cada cilindro possui 2 velas de ignição e 2 conjuntos de linhas de combustível, porque ambos os lados do cilindro funcionam como câmaras de combustão. O funcionamento do motor é o seguinte: enquanto o tempo de potência de um lado do pistão comprime a mistura de combustível e ar do outro lado do mesmo pistão, você obtém simultaneamente um tempo de potência e um tempo de compressão. Em seguida, o segundo lado começa seu tempo de potência, ajudando a comprimir o combustível no primeiro lado. O resultado é um tempo de potência a cada único curso do pistão, um impulsionando e outro puxando o virabrequim, como quando se pedala uma bicicleta. Quando você observa cada lado do cilindro separadamente, parece um ciclo normal de 2 tempos, mas considerando o pistão como um todo, com ambos os lados trabalhando, ele se comporta como um motor de um tempo. No entanto, há uma diferença clara entre o motor da Ampere e o e-Rex, sobre o qual discutimos anteriormente. O tamanho compacto do e-Rex, sua alta relação peso-potência e o som quase inaudível o tornam um candidato ideal para uma aplicação que poderia revolucionar a indústria de VE. Voltando para o e-Rex, vamos abordar algumas desvantagens. Como todo projeto de engenharia, envolve um equilíbrio de concessões. O primeiro desafio é que o design de pistão oposto concentra o calor no centro do motor, exigindo um sistema de resfriamento e lubrificação bastante complexo. Além disso, existe uma questão de desempenho. Embora o motor ofereça mais potência e uma operação muito mais suave, seu design tem uma falha significativa. Ele produz um torque mais baixo do que outros motores porque não possui um virabrequim, que atua como uma alavanca, multiplicando a força dos pistões. Eles afirmam um torque de 180 pés-libra, ou 244 Nm, mas não mencionam aqui RPMs. Suspeito que o torque em baixas RPMs seja bastante reduzido, uma vez que eles testaram um e-Rex em um Mazda Miata e demonstraram seu funcionamento, mas nunca mostraram o carro partindo do repouso. Se os vídeos promocionais omitem algo, pode ser um indício de que não é particularmente rápido. Algo que também me chamou a atenção foi a alegação de que o motor funcionaria com ar ambiente, enquanto as filmagens do Miata mostram claramente um supercharger instalado no motor. Isso sugere que a entrada de ar está recebendo uma ajuda extra, o que me leva a questionar: por que investir em um motor de combustão interna? Sabemos que o mundo está se movendo para o elétrico. Por que ainda focar no desenvolvimento de um motor de combustão interna, quando é evidente que os veículos elétricos estão se tornando a norma? É como alguém tentando projetar uma carroça mais eficiente no início dos anos 1920, quando os automóveis já dominavam o mercado. E isso nos leva à razão pela qual ele é chamado de e-Rex, e para eletrônico ou elétrico, e e-Rex para extensor de autonomia. Eles planejam construir isso como uma opção de extensor de alcance para VEs. A ideia é que, com 5 ou 10 galões de gasolina, você poderia obter aquele alcance extra quando mais precisa. Na maior parte do tempo, você não precisaria usá-lo, mas estaria disponível quando necessário. Isso é interessante e é um conceito sobre o qual reflito frequentemente. Ver o Cybertruck da Tesla com um pacote de bateria extensor de alcance que utiliza apenas baterias adicionais e não gasolina me fez pensar que essa é uma abordagem sensata. Por exemplo, um galão de gasolina contém mais de 30 horas de energia armazenada, o que significa que um tanque de 10 galões, pesando 60 libras, armazena 300 kWh de energia. Claro, um motor de combustão interna é apenas cerca de 1/3 eficiente,
mas mesmo assim, isso representa 100 kWh de energia, o mesmo que o Cybertruck, que possui um pacote de bateria pesando 1.000 libras. Infelizmente, o combustível ainda é muito eficaz no armazenamento de energia para longas distâncias. Portanto, isso faz sentido. O que vocês acham? Deixe seus comentários abaixo se você acha que um extensor de alcance mais EV é a maneira correta de proceder. Uma coisa que vou afirmar é que nunca mais comprarei um carro que tenha um motor a gasolina movendo as rodas. Os motores a gasolina são simplesmente muito lentos, têm torque muito baixo em baixas RPMs, são realmente ruins para arrancar e necessitam de transmissões que estão constantemente trocando de marchas, o que não é ideal. Depois de dirigir um carro elétrico, eu definitivamente prefiro um trem de força puramente elétrico. Mas você estaria disposto a considerar uma opção de extensor de alcance que encontrasse sua RPM ideal para a maior saída de potência na curva de torque e apenas mantivesse essa condição, gerando eletricidade como um gerador para recarregar a bateria, proporcionando um tempo de recarga rápido caso você precise de todo o alcance que desejar. Tudo isso ainda aproveitando todos os benefícios dos motores elétricos para desempenho em alta velocidade e componentes duradouros? Deixe sua opinião abaixo. Estou realmente curioso para saber o que vocês pensam. Agora, quando o assunto são custos, segurança e economia, uma pergunta ainda não foi respondida para muitas pessoas. O que é melhor e mais barato para o consumidor? Um carro elétrico ou um carro com motor a combustão? Inclusive, clique no vídeo que está passando agora na sua tela e veja a análise criteriosa que eu fiz aqui no canal, calculando cada pilar necessário para se ter um carro no Brasil hoje e se sentir seguro, é claro. Então, se você gostou deste vídeo, não deixe de dar seu like e se inscrever no canal ativando as notificações, porque posto vídeos novos todos os dias. Inclusive, te vejo no próximo.